Se você tem plantas em casa, já deve ter passado pelo desafio da rega. Quanto de água coloca? Quantas vezes por semana? Como é que rega direito? Calma, que eu vou te ensinar em detalhes e inclusive a diferença entre regar, borrifar e pulverizar. Então vem comigo, que este é o primeiro vídeo da série feita em parceria com os pulverizadores Bruden. Vou te mostrar, na real, a diferença entre regar direitinho e borrifar. O borrifo, para começo de conversa, você usa para limpar um vidro, né? Para passar aquele vidrex, né? E deixar o vidro bem bonito. Então esquece essa expressão, que aqui a gente pulveriza. Na jardinagem você não borrifa, você pulveriza as plantas, combinado? Então, Carol, mas qual a diferença entre pulverizar e regar? Você vai ver essa diferença na real. Então aqui, duas dracenas maravilhosas, cheias de pintinha, com as suas sardas bem sequinhas, precisando de água. Uma eu vou regar, a outra eu vou pulverizar. Depois a gente vai tirar elas do vaso para você ver que diferença faz. Aqui eu vou usar o pulverizador mais comum, que muita gente acha que é o ideal, porque tem poucas plantas. É de gatilho e tem um bico onde você regula o jato de água. Esse aqui é um pulverizador de pressão acumulada. Você bombeia para colocar pressão aqui dentro. Além de ter uma alça longa, ele tem essa trava no gatilho para você não ter que ficar segurando. O bico também é regulável. Eu consigo jato bem aberto ou bem fechadinho. 5 litros são o mínimo que alguém como eu precisa, tendo bastante planta. Aqui tá, olha só, né? Nada como perguntar para a planta o que está acontecendo lá no escurinho do vaso. Repara que essa daqui, que foi só pulverizada, continua sequinha. A água só atingiu a superfície da planta. Já essa daqui, que foi efetivamente regada, tá toda molhadinha, você vê que tá inclusive pingando por baixo. Essa daqui pode aguentar mais tempo sem água. Esse é o primeiro grande truque. Pulverizar é como dar um banho, tomar uma ducha num dia quente. Serve para você aumentar a umidade em torno da planta. Então, para plantas de folhas largas e finas, como é o caso deste pulmão de aço maravilhoso, pulverizar ajuda a manter a planta saudável, mas não substitui a rega. Rega, sim, é como tomar um copo de água para você efetivamente se hidratar. Então não confunda uma ducha num dia de verão com tomar água todo dia. A planta precisa de água nas raízes, não só nas folhas. Sem falar que algumas espécies nem gostam de ficar com a folha úmida muito tempo, como é o caso, por exemplo, dos cactos e suculentas, hein? Ó, alerta, alerta máximo. Se você se animou e quer começar a regar suas plantas direito, é muito importante saber no que elas estão plantadas. Se é um vaso com furos embaixo, pode regar abundantemente até sair bastante água pelos furos. Se você se animou a colocar num cachepô, que é o vaso que esconde o vaso, o ideal é não plantar direto no cachepô, como eu fiz com esta orquídea linda aqui. Repara, o cachepô é maravilhoso, não tem furos embaixo e tá aqui o vaso de plástico meio feião escondido. Vou regar, coloco o vaso num cantinho, molho abundantemente e corro e ponho de volta no cachepô. Tá bom, você se animou e quis plantar num cachepô em comum como uma lata. Ó, dá pra plantar na lata? Super dá! Mas faz um furinho, amigo, hein? Olha o truque aqui. Em vez do furo ser no fundo, se é uma planta que precisa de bastante umidade, fura um dedo acima da parte de baixo do vaso, que aí você vai ter sempre um reservatório de água para a planta, mais ou menos como se fosse um vaso auto-irrigável, mais ou menos. Molhou, deixa a água passar pelo furinho, dá aquela checada se pingou bastante e aí sim põe de volta no lugar. Mas não, você resolveu
plantar num cachepô que não tem furo e que não pode molhar. Ai, ai, ai. É o caso, por exemplo, desse cachepô de corda lindo, maravilhoso, que eu não quero que molhe. Dentro tem um vaso de plástico preto feião sem furo. Carol, como que molha desse jeito? Mira um cantinho, coloca o jato de água virado para a terra, dá uns 20 minutos para a planta absorver bastante dessa água e depois essa tombadinha esperta ajuda a escorrer o excesso de água para sua planta não ficar com aquela piscininha assassina no fundo do vaso. Eu falei que era um dossiê da rega perfeita, não falei? Então, ó, tem mais uma situação que você talvez tenha em casa. Xaxins. Como molha um vaso de fibra de palmeira, um vaso todo poroso como esse? Molha assim. Escorre bem e põe de volta no lugar. Agora você vai entender para que serve o bendito pratinho. Não é para molhar a planta, colocando água no pratinho. Alô, você que tem violeta, não é para molhar pelo pratinho, porque a planta quase não consegue puxar água por aqui. O pratinho foi inventado para não fazer sujeira na sua mesa, na sua estante, é só por isso. Molha sempre de cima para baixo, do jeito que chove na natureza, que a água vem de cima para baixo. A planta consegue ter toda a terra irrigada e use o pratinho apenas, exclusivamente, para não sujar o seu móvel, combinado? Sem falar que água no pratinho, a gente já sabe, atrai mosquitos, pernilongos e o Aedes aegypti, que ninguém quer ter doença em casa por causa das plantas. Última palavra sobre a rega perfeita. Plantinhas que tenham a terra coberta por algum tipo de palhinha, tá aqui, ó, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, folhas secas, também serragem, aparas de grama, vários tipos de matéria bem lenhosa de origem vegetal, ajudam a fazer uma camada de cobertura que mantém seu vaso úmido por mais tempo. Reparou? Se você usa o equipamento certo e ainda faz esse tipo de truque, suas plantas não te dão trabalho, só te dão prazer. No próximo vídeo eu te ensino a regar direitinho cactos e suculentas. Eu sei, você gosta deles, eu também. Eles são super colecionáveis, mas também tem truque, tá bom? Te encontro lá. Até a semana que vem.